Então, beleza, pessoal, vamos lá, né? Hoje a gente vai continuar a parte de comparadores que a gente começou na aula passada, né? E a gente vai falar aqui sobre os comparadores com esterese, ok? Então, só relembrando, né, na última aula que a gente teve, a gente viu sobre os comparadores de forma geral, né? Então, a gente viu o comparador inversor de zero, ou nível zero. A gente viu o comparador não inversor de nível zero, ou de zero, propriamente dito. A gente viu o inversor de nível e o não inversor de nível. Então, eram essas quatro estruturas que a gente acabou vendo no fim das contas, né? Com as estruturas básicas ali, sem essa característica de esterese. Hoje, a gente vai continuar vendo os comparadores, mas a gente vai incrementá-los, por se assim dizer, a gente vai colocar essa característica de esterese dentro deles, para que a gente possa fazer sistemas que são, digamos assim, mais interessantes, né, para aplicações e que também possam ter maior imunidade a ruído, né? Vocês já vão entender o porquê que um sistema com esterese acaba tendo maior imunidade a ruído, mas a ideia dele vai ser principalmente essa, né? Eu ter ali vários níveis de comparação, entre aspas, né? Na verdade, a gente vai ter dois níveis de comparação e vai poder trabalhar com esses níveis de comparação dentro da nossa estrutura. Beleza? Então, a ideia é a gente trabalhar com esses elementos aqui, né? A princípio, se não me falha a memória, essa aqui vai ser a última estrutura básica que a gente vai trabalhar, né? E daí a gente entra nas estruturas mais interessantes, né? Então, depois a gente entra na parte de filtros e na parte de osciladores. Então, estruturas base, essa aqui seria a última estrutura base que a gente vai analisar. Lembrando que existem várias outras estruturas com amplificadores operacionais que a gente também pode executar, também pode trabalhar, mas a gente, infelizmente, não tem tempo hábil para ver todas elas. Então, a gente está vendo aqui as básicas, principais básicas, e depois a gente entra ali na parte de filtros e osciladores. Beleza? Então, vamos lá, né? Relembrando aqui, né, os nossos comparadores, o que eles vão ser? Eles vão ser circuitos que, a partir de duas tensões na entrada, vão produzir dois níveis únicos na nossa saída, né? Que vai ser mais VCC0, menos VCC0, então podem ser níveis CC, ou podem ser níveis AC, né? Que vai ser simplesmente V mais e V menos. Então, lembrando lá, a ideia do comparador é o quê? Eu ter um sinal fixo, um nível, pode ser o nível 0, pode ser qualquer outro nível de tensão. Eu vou usar ele como base de referência e vou ter uma tensão de entrada. Se a minha tensão de entrada está acima do nível, eu gero uma resposta. Se a minha tensão de entrada está abaixo desse nível, eu gero outra resposta, né? E vai depender se é inversor ou não inversor. Mas a ideia é que o nosso comparador ele vai ter uma capacidade de transformar os nossos sinais analógicos para sinais, entre aspas, digitais, né? Que vão ter apenas dois níveis de saída, tá? Então, se está acima do nível, gera uma resposta, se está abaixo do nível, vai gerar outra resposta. Então, só relembrando ali os nossos comparadores, eles têm essa característica em especial, e esses comparadores com esterese vão ter essa mesma característica, ok? Então, eles continuam sendo comparadores, eles continuam tendo essa capacidade de comparação a partir de um nível específico, beleza? Então, a gente vai continuar tendo o sinal de entrada e vai continuar tendo nível de comparação. Com esse sistema em esterese, o que a gente consegue fazer é que, ao invés de eu ter um único nível de comparação, eu consigo ter dois níveis de comparação que vão ser alterados conforme a minha resposta. Então, ao invés de eu ter um único nível de comparação, eu vou ter dois níveis de comparação. Ok? Eu vou ter um sinal e vou ter dois níveis de comparação. Porém, esses dois níveis eles não ficam ativos ao mesmo tempo. Quando um dos níveis está ativo, o outro não vai estar ativo. Quando o nível secundário estiver ativo,
o primário não vai estar ativo, beleza? Então a ideia de a gente colocar uma esterese é a gente passar a trabalhar com 2 níveis de comparação, ao invés de trabalhar com apenas um nível de comparação, ok? Essa é a ideia principal aqui do nosso sistema. Isso aqui vai ser aplicado quando? Né? Quando a gente tiver muito ruído na nossa entrada. Então, em vez de a gente ter um único nível, a gente cria uma faixa para esses 2 níveis e eu tenho que trabalhar dentro desta faixa, né? Pensem assim, ó, desta forma, aqui, beleza? Eu já volto nesse outro slide. Então pense aqui, para ficar mais visual para a gente. Eu tenho esse sinal de entrada aqui, essa senoide toda zoada com vários ruídos. Caso a gente tenha um único nível de comparação, que é o comparador comum, o que vai acontecer? Vai acontecer que toda vez que esse ruído passar pelo nível, eu vou ter uma comutação na minha saída, ou seja, vou ter uma alteração de estado de nível lógico lá na minha saída, certo? E basicamente isso aqui, essa ocorrência, é uma ocorrência que a gente pode determinar como uma ocorrência incorreta, porque não foi o próprio sinal que gerou aquela ocorrência de inversão na saída, foi o ruído embutido no sinal que gerou. Então a gente não gostaria de ter aquela inversão, a gente não gostaria de ter esse valor em nível lógico alto, vai para baixo, vai para alto, vai para baixo. A gente não quer ter esse debounce na saída, né? Entre aspas, debounce, né? O termo de debounce está mais relacionado lá a botão, né? E trepidação. Mas só para vocês fazerem a ligação, isso aqui seria como se fosse um debounce, uma trepidação do sinal na nossa saída em função desse ruído. Ah, mas se o sinal for lisinho aqui, ele não tiver essa montoeira de ruído, ele não vai gerar isso. Beleza, realmente não vai. Se o sinal não tiver ruído, ele não gera essa trepidação na saída. Porém, contudo, entretanto, todavia, se existir essa característica de ruído, ele vai gerar esse problema, ok? Então, o que a gente faz? A gente pode trabalhar com esses sistemas de esterese, com as estereses, aonde a gente vai ter aqui 2 níveis diferentes de comparação. Lembrando que apenas um nível vai estar ativo por vez. Eu não vou ter 2 níveis ativos ao mesmo tempo, tá? Ali a gente tem os 2 níveis tracejados, mas não vai ter uma comparação dos 2 níveis ao mesmo tempo. Como que vai funcionar? Vamos supor que inicialmente o nível 2 aqui esteja ativo. Vai acontecer que esse meu sinal ele vai acontecendo até passar por esse nível 2. Quando o sinal passar por esse nível 2, automaticamente o nível 2 ele vai ser desativado e o nível 1 vai ser ativado. Então, quando o sinal passar pelo nível 2 é desativado e nível 1 de comparação é ativado. O que vai acontecer aqui? Eu só vou ter uma nova alteração na saída quando o meu sinal passar novamente pelo nível 1, porque o nível 2 foi desativado. Então não importa se ele fica passando aqui pelo nível 2 várias vezes. Eu desativo esse nível uma vez que o meu sinal chega nele. Beleza? Nível desativado, o sinal pode ficar passando aqui várias vezes. Passou pelo nível 1, o que vai acontecer? Eu vou ter uma atualização na saída, e eu vou desligar o nível 1 e vou fazer com que apenas o nível 2 esteja ativo. Então, um sistema onde a gente está fazendo essa ligação dos níveis, né? Então, a gente está ligando e desligando esses níveis ao longo do tempo. Os 2 não vão funcionar ao mesmo tempo. A partir do momento que eu bati em um dos níveis, esse nível que eu bati é desativado e ativa o outro nível. Bati no segundo nível, esse nível é desativado, ativa o primeiro. Então essa é a ideia da esterese. Eu criar, digamos assim, uma faixa entre esses 2 níveis, que é uma faixa intermitente, né, onde se o meu sinal ficar ali, nada vai acontecer. Que é justamente diferente dessa característica aqui de nível único. Se o meu sinal fica no meio desse nível, eu vou ficar atualizando a saída a todo instante.
Se o meu sinal fica no meio dos dois níveis, no meio da esterese, nada vai acontecer. Por quê? Porque a gente está criando essa faixa dentro da nossa estrutura, dentro do nosso sistema, para que a gente possa ter uma saída mais suave, né? Comparem aqui essa saída com um único nível e essa saída aqui com a esterese. A gente tira a trepidação do sinal, a gente retira essa intermitência que acontece no sinal a partir dessa característica aqui. Vejam que a gente só tem alteração na primeira vez quando eu passo pelo nível 2 e a segunda alteração acontece só quando eu passo pelo nível 1. Passei pelo nível 1 de novo, eu não vou ter alteração, por quê? Porque a partir do momento que eu passei uma vez por esse nível, ele é desativado e eu ativo o outro nível, ok? Só botar um capacitor na entrada. Isso, boa, Dudu. Quase isso. Então, a esterese em si, o que ela vai ser, né? Essa palavra, ela vem do grego ali, ela significa atraso. Então, é como se a gente estivesse criando uma faixa de atraso para o nosso sinal, né? Para que ele possa ficar dentro daquela faixa e que nada aconteça necessariamente com a nossa saída. Então, o nosso sistema, a nossa estrutura aqui, ela vai fazer com que a nossa saída ela tenha alterações em função da entrada, mas alterações diferentes, né? Como a gente viu aqui. Então, a gente não passa a ter só um nível e não passa a gerar alterações apenas nesse nível. A gente passa a ter dois níveis de comparação e passa a ter essa nossa saída sendo alterada em função desses dois níveis. Então, pensem como um incremento de um nível, beleza? E mais uma vez, já falei 3 vezes, vou falar de novo. Os dois níveis não vão estar ativos ao mesmo tempo. Apenas um nível está ativo por vez, ok? Então, esse é um detalhe aqui importante para a gente. Apenas um nível ativo por vez. Não é que os dois níveis estão ativos ao mesmo tempo. Um nível está ativo, o outro está desativado. Beleza? Aí vamos dar uma olhada aqui no nosso circuito, né? Comparador inversor com esterese para que a gente tenha aqui um maior entendimento aí de como que esse nosso sistema aqui vai acabar funcionando. Beleza? Qual que é o circuito que a gente tem aqui então? Né? A gente tem aqui um VI passando por um resistor R1, resistor qualquer, e esse sinal está aqui entrando na nossa negativa. Beleza? A gente tem aqui uma realimentação acontecendo, onde a gente tem aqui um RF e o que a gente chama aqui de RP. Beleza? Ou seja, aqui a gente tem um divisor de tensão, tá? Então essa vai ser a nossa tensão aqui de referência inicialmente. E essa tensão ela aparece aqui na nossa entrada positiva. Aí já levanta um ponto, né? Prisiada do céu, você sempre falou que a realimentação acontece só pela negativa. E aí nesse circuito está mostrando que a realimentação está na positiva. Você estava mentindo para a gente? Não, eu não estava mentindo para vocês. Por quê? Quando a gente quer controlar o ganho, a realimentação tem que acontecer pela negativa. Então, todo circuito que tem controle de ganho, a realimentação acontece pela negativa. Quando a gente faz essa realimentação pela positiva, a gente não está controlando o ganho. A gente não consegue controlar o ganho com essa realimentação. Então, o nosso ganho, ele continua sendo um ganho infinito. A gente está usando essa realimentação só para gerar uma tensão de base para esse ponto, mas a gente não controla o ganho. Eu não tenho uma função de controle de ganho com essa realimentação positiva. Por isso que eu falei para vocês, todo circuito com controle de ganho tem realimentação pela negativa. Beleza? Então esse é um detalhe aí
para a gente analisar dentro desse circuito, tá? Então a gente não tem controle de ganho aqui, o nosso ganho é infinito nesse caso, beleza? Então não importa ali a relação RF-RP, o nosso ganho sempre vai ser infinito. Ou melhor, né? Ele vai tender a infinito. Lembrando que um circuito físico, ele não tem o ganho infinito. O ganho infinito é para o nosso circuito ideal, beleza? Tá. Pensando que o nosso ganho é infinito, obrigatoriamente esse VO aqui, ele vai ser ou mais saturação ou menos saturação, certo? Vamos considerar que a nossa tensão de alimentação é 12 volts aqui, ok? O que vai acontecer então? Se a gente tem uma tensão de alimentação de 12 volts, obrigatoriamente o nosso VO vai ser mais 12 e menos 12. São essas as duas únicas possibilidades que a gente vai ter, sabendo que o nosso sistema vai saturar. Então, ou vai ser mais 12 ou vai ser menos 12, ok? Aqui circulado a gente tem um divisor tensão, certo? Vamos considerar inicialmente que o RF e o RP são iguais. Então, ambos têm 1K, beleza? Ambos têm aqui 1K ohm. Se essa tensão VO é 12 volts positiva, quanto que vai ser a tensão desse nó aqui que está ligado na nossa entrada positiva? Vai ser 6 volts positivo, certo? Então, enquanto eu tiver uma tensão positiva na minha saída, essa minha entrada vai ter uma tensão positiva. Caso venha acontecer de eu ter uma saturação negativa, o que vai acontecer? Meu VO vai ter menos 12 volts. Menos 12 volts vai fazer com que eu tenha nesse nó, que está ligado na nossa entrada positiva, tenha uma tensão de menos 6 volts. Ou seja, a gente tem dois níveis de comparação. O nível menos 6 e o nível mais 6, certo? Aonde isso depende da saída. Se a saída estiver positiva, o nível de comparação é 6 positivo. Se o nível da saída estiver negativa, o nível da comparação é negativo. Então a gente só vai ter um nível ativo por vez, como eu comentei com vocês ali atrás na imagem. É apenas um nível por vez, porque a gente está fazendo uma realimentação do nosso sinal, fazendo com que a nossa saída gere esse nível positivo ou esse nível negativo dentro dessa nossa estrutura, beleza? Isso vai fazer com que a gente, uma vez que passe por um nível, tenha a inversão na saída e, consecutivamente, na realimentação, tenha a inversão do nível que está sendo comparado também, ok? Então é isso que acontece. Aqui a gente tem essa inversão de nível. Então a gente tem dois níveis, mas eles não estão ativos ao mesmo tempo. Eles estão sempre se invertendo. Por quê? Porque a nossa saída está sempre se invertendo também. Aqui, para a gente visualizar, né? Então essa aqui seria a nossa representação gráfica do nosso sinal, aonde a gente tem aqui uma janela de esterese, ou uma tensão de esterese, ok? Que está em volta do zero, certo? Então, se a minha tensão vem pelo valor, ela vai virar um valor negativo e depois ela vai voltar pelo outro valor. Então, tem um caminho aqui. Se ela está positiva lá, ela está saindo positiva, ela só vai virar negativa depois que ela bater no nível superior. Beleza, virou uma tensão negativa. Ela só vai voltar a ser positiva quando ela bater no nível inferior. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem os dois níveis de esterese e a gente tem essa janela, essa tensão de esterese, que é a nossa faixa. Então, a faixa a gente chama de janela de esterese ou tensão de esterese. Esse nível para cima a gente chama de nível superior e o nível para baixo a gente chama de nível inferior. Ok? Então a gente tem aqui, a princípio, três tensões de forma geral, né? A tensão da janela, a tensão do nível superior e a tensão do nível
inferior, ok? Pegando como exemplo esses valores que eu comentei ali com vocês, o que a gente teria? Né? Considerando que o nosso VCC é 12 volts e o RF e o RP ali são 1K. A gente teria que a nosso nível superior de esterese, ou a tensão do nível superior é 6 volts positivo. A gente tem que a tensão do nível inferior é menos 6 volts. E a nossa janela é a diferença entre o superior e o inferior, que é 12 volts. Então, a gente tem uma janela de 12 volts, com um nível superior em 6 e um nível inferior em menos 6 volts. Ok? Então, essa é a ideia. Vejam que a tensão que eu tenho aqui na entrada positiva depende da saída. É por isso que o nosso sistema é funcional. Então, ele é funcional por causa dessa característica que a gente tem de realimentação para positivo. Quando a gente tem essa realimentação, a gente não está controlando o ganho, nosso ganho continua sendo positivo, mas a gente consegue fazer essa alteração naquele nível, naquela entrada, a depender da nossa saída. Beleza? Aqui, a nossa tensão de referência, né, nada mais é do que um divisor tensão, né, VO, que multiplica RP sobre RP mais RF. Então, só para ter certeza aí que a gente ainda não esqueceu como calcular um divisor tensão, a tensão que eu tenho nesse nó aqui é a nossa tensão do divisor de tensão. E daí aqui, para ficar mais visível para a gente, né, aqui em azul a gente tem um sinal de entrada, em vermelho a gente tem um sinal de referência. Vejam que toda vez que o nosso sinal de entrada toca o sinal de referência, ele é invertido. Toda vez que o nosso sinal de entrada toca o sinal de referência, ele é invertido. O sinal de entrada toca o sinal de referência, ele é invertido. E a minha saída, ela depende justamente desse toque aqui nessa nossa referência. Então, a tensão de saída ela não é igual à tensão de referência, tá? Aqui pode parecer que as duas coisas são a mesma, mas não são necessariamente a mesma coisa, tá? Mas a ideia é que a gente tem isso aqui, esse nível mutável ao longo do tempo. Então, o nosso nível ele tem essa característica de poder ser alterado aí ao longo do tempo. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte aqui para ficar mais visual para a gente. Deixa eu vir aqui no nosso simulator para que a gente faça aqui alguns testes, tá? Então, esse aqui foi o circuito que a gente acabou de ver, né? Então, essa nossa estrutura aqui com o R1, o RF e o RP, beleza? Tenho essa realimentação aqui pela positiva, então não controlo o ganho, eu só estou fazendo o ajuste de tensão aqui, tá? Eu vou colocar mais um parâmetro aqui, que eu vou chamar de VREF, beleza? Então, esse nó aqui eu chamei de VRIST, né, que é aquele VREF que está ali no slide, só para a gente ver a tensão da esterese mesmo. Coloquei o VRF aqui no 0, só para a gente ver o nível 0. Coloquei aqui uma tensão de entrada de 1 volt de amplitude e uma frequência de 1 Hz. Os nossos resistores aqui, ambos estão com 10K, né? E a gente tem aqui o nosso VO1, que é a nossa saída. Beleza? Então, esses aí são os itens que a gente tem. Então, deixa eu só alterar aqui para VI1, VO1, VREF1 e VRIST. VRIST. Bom. Então, beleza. Vamos simular isso aí e ver o que acontece aqui. Então, esse cara aqui, deixa eu pôr ele no 0.
Beleza. Então, o que a gente tem aqui? Vamos ver. Aqui o nosso D. Nosso D, quem que é o nosso D mesmo? Deu Verrist. Beleza. Então, deu o nosso Verrist aqui. O nosso B aqui é o nosso VO. O nosso C aqui é o nosso 0. E o nosso VI é esse nosso A aqui. E a gente está tendo aqui vários valores senoidais. Deixa eu só alterar aqui a resistência para ajustar. Espera lá. Boa. Boa, simulador. Então, o RF e o RP, eles vão determinar aqui essa tensão Verrist, né, ou a tensão de referência, para o nosso ponto positivo aqui. Então, é isso que eles vão determinar, ok? Então, quando a gente... Deixa eu voltar aqui. Quando a gente usa esse RF, esse RP aqui, a gente está determinando esse ponto de tensão, ok? Aonde esse ponto de tensão aqui vai determinar para a gente qual que é os nossos níveis de esterese, certo? Sempre rodando em função do 0 aqui, tá? Então a gente tem o RF e o RP gerando a definição dessa tensão aqui, da tensão no nó positivo, ok? Então é isso que a gente acaba tendo aqui. Beleza? Não sei se foi essa mesmo a sua pergunta, Nicolas, ou se eu entendi ela incorretamente, isso mesmo? Então, beleza. Tá. Depois ali, pessoal, eu volto no simulador no final para ver o que deu ali. Eu devo ter manquelado em alguma configuraçãozinha ali, mas eu volto ali no final só para a gente ver. Lá estava VREF e V... Ah, eu falei que eu manquei alguma coisa? Vamos ver aqui. Mas o problema era o VO aqui, né? Deixa eu conferir aqui. Ó, V1, ó, VREF e VRIST. Tá certo? VREF. VREF1. E aqui tá VRIST. Tá certo. O nosso VO ali que não podia sair senoidal. Achei estranho. Deve ser alguma coisa aqui da simulação que eu tenho que reconfigurar. Mas daí depois a gente volta ali no final e vê isso certinho. Beleza? Só para não ficar perdendo tempo aqui, entre aspas, perdendo tempo de vocês aí, enquanto eu ajusto as configurações ali. Beleza? Mas boa ali, Cris, que você viu que estava só VRF e VRF1. Boa. Depois a gente volta ali e dá uma ajustada, uma garimbada. Beleza? Então, voltando aqui no nosso gráfico, né, a resposta esperada é essa aqui, certo? Desde que a simulação funcione corretamente ali, o circuito esteja montado corretamente. Mas eu vejo ali na sequência o que deu, tá? Então essa é a nossa resposta gráfica no fim das contas, tá? Essa nossa resposta senoidal de entrada aqui, que está em azul, ela geraria ali para a gente uma resposta quadrada na nossa saída e que consecutivamente iria gerar uma tensão de referência num formato quadrado ali para a gente no fim das contas, certo? Então a ideia é que a gente tivesse ali dentro do nosso circuito as respostas quadradas na saída
e a gente tivesse ali uma esterese, ou as tensões de esterese, os níveis da esterese também quadrados no fim das contas, tá? Então, daí, a partir do momento que a gente tem essa saída funcionando corretamente, funcionando no formato quadrado, a gente consegue ter essa resposta de referência quadrada também, né? Só a gente pensar aqui, né? Se o sistema aqui, ele inicia, por exemplo, né, saturado positivamente. Então, o nosso sistema, ele iniciou saturado positivamente, a gente tem obrigatoriamente uma tensão aqui positiva nesse nosso ponto, certo? Vamos supor que o meu VI é um valor senoidal, então ele vai iniciar com zero. O que eu vou ter? Eu vou ter V mais menos V menos, certo? Então, vai acontecer que eu vou ter lá o valor de 6, ou o valor positivo menos zero. Conforme a minha senoide vai subindo, esse valor de diferença vai se diminuindo até que ele se torne um valor negativo, né? Então, se eu tenho, vou supor ali 6 volts, a minha tensão de entrada ali inicia em 0 e vai subindo. 1, 2, 3, 4, 5. Até aí, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter uma tensão positiva na saída, né? 6 menos 1, 6 menos 2, 6 menos 3, 6 menos 4, gera um valor positivo, vezes um ganho infinito, eu saturo positivamente ali o meu sistema. Beleza? Essa tensão na entrada passou esses 6 volts, 6.1. O que eu vou ter? 6 menos 6.1, que é uma tensão negativa, menos 0.1, vezes um ganho infinito. Isso vai fazer com que automaticamente aqui o meu VO vire um VO negativo, ele vai saturar negativamente e vai fazer com que essa tensão vire menos 6. Então, enquanto a minha tensão na entrada estiver acima do menos 6, a minha tensão na saída vai continuar como sendo menos VSAT. Só quando a minha tensão começar a descer e passar negativamente esse menos 6, for menor que menos 6, aí sim eu vou ter a inversão de saturação. Beleza? Então, essa é a ideia principal aqui. Se a gente usar a regra da nossa fórmula de ganho padrão, né? VO igual a AVI, o que a gente vai perceber ali no fim das contas? Que a gente só está fazendo a diferença da nossa tensão de entrada, ou das tensões de entrada, considerando o ganho infinito. Isso que gera para a gente ali essa característica de esterese. Beleza? Então, esse é o funcionamento geral aqui do nosso circuito. Bacana. Aí o nosso comparador não inversor com esterese, ele tem uma característica um pouquinho diferente, né? Aonde a nossa entrada negativa aqui está ligada no zero, e a gente vai ter aqui uma realimentação também pela positiva, né? Aqui está nomenclado como R1 e R2, né? Mas aqui poderia ser o nosso RF e o nosso RP, aí a nomenclatura pode mudar, né? Mas tanto faz, é o nosso resistor de realimentação e ele é o nosso resistor de base, né? Que nesse caso desses comparadores com esterese, a gente chama de RP, só para diferenciar, né? Então aqui a gente tem a realimentação pela positiva, né? Então eu continuo tendo aqui a nossa tensão da saída aparecendo aqui, e a gente também tem a nossa tensão da entrada aparecendo aqui. Então é como se a gente, entre aspas, aqui fizesse a soma das duas tensões e comparasse com zero. Isso vai gerar para a gente os dois níveis de esterese. Mas nesse caso aqui, essa nossa relação da esterese, ela não é invertida, ela é positiva, né? Ele é um circuito não inversor, o nosso sinal ali está entrando pela nossa entrada positiva. Então, sinal entrando pela positiva, eu tenho um sistema não inversor, tá?
E quem definiria esses níveis aqui seria basicamente o R1 sobre o R2. Então, nosso nível de referência aqui, ou as nossas tensões de esterese para esse circuito, elas dependem, obviamente, do VO, do nosso V de saturação, multiplicado pelo R1 divididos pelo nosso R2. Então, não é um simples divisor de tensão, né? A gente tem essa relação explícita ali entre R1 e R2, porque aqui no caso, a gente está, entre aspas, tendo a soma da tensão do VO com a tensão do VI. Então, não é necessariamente um divisor de tensão de um único ponto, né? Então, como eu tenho as duas tensões aparecendo naquele nó, a gente vai ter que essa nossa referência aqui, ela vai ser uma função explícita aqui do R1 com o nosso R2 e o nosso VO, beleza? Então, a referência ela está também na ponta positiva ou na entrada positiva. Por que dessa referência estar aqui na positiva? Porque obrigatoriamente, a partir do momento que eu faço a realimentação pela negativa, eu estou controlando o ganho. Eu não quero controlar o ganho nesse sistema, eu quero que o sistema ele tenha característica de ganho invertido aqui, beleza? Então, por que o VI não está na fórmula? Por que o VI não está na fórmula, Nicolas? Porque a gente está pegando a parte do VO que influencia nessa nossa tensão, certo? Como um nível base. Essa tensão da entrada do VI, o que vai acontecer? É como se a gente estivesse somando com a referência. Então pense assim, vamos supor ali os mesmos 12 volts, tá? Se a gente tiver o R1 e o R2 iguais, né? R1 divididos por R1, quer dizer, os dois não podem ser iguais, né? Perdão. Então vamos considerar ali que o R2 é o dobro do nosso R1, beleza? Então vou ter R1 divididos por R2, R2 é o dobro. Então eu vou ter meio, beleza? Então o nosso VREF seria 6 volts, ok? Positivo ou negativo. Se eu tenho uma tensão entrando, vamos supor que eu tenho uma tensão 0 entrando, em um nível menos 6. Essas duas tensões elas vão se somar, e o que a gente vai ter ali naquele nó, em específico, vai ser menos 6. E eu vou ter uma comparação de menos 6 com 0. Conforme a tensão ela vai subindo dentro do VI, ou vai subindo no VI, a gente vai somando essa tensão do VI na nossa VREF. Então, por que o VI não está nessa fórmula? Porque se a gente coloca o VI na fórmula, teoricamente a gente está tentando achar a relação do VO com o VI para achar como que o sinal vai se comportar ao longo do tempo. E a gente não quer isso, a gente só quer ver qual que é a parte constante do sinal em função do VO, porque a gente sabe que o VO vai ser sempre o mesmo, beleza? Então pense que, tipo, eu tenho dois valores, né? É o VREF mais o VI. Isso que gera o meu sinal. Estou pegando só a parte do VREF, só pegando a parte fixa para entender o que eu tenho ali. Beleza? Você já mandou, entendi perfeitamente, mas a mania de perguntar, beleza. Boa. E daí aqui a nossa resposta gráfica, né, do nosso comparador. Então aqui ele tem esse formato aqui, que é bem parecido com o formato do anterior, né? Mas deslocado aqui no fim das contas, tá? Justamente porque, né? Um dos elementos é um inversor e o outro é um não inversor, né? Então eles não vão ter as mesmas respostas exatamente iguais. A gente pode ver por aqui, né? Essa relação, tá? Então aqui o nosso sinal ele é negativo até chegar no nível, chegou no nível ele vai para positivo, fica positivo até chegar no nível, vai para negativo, beleza? Então, que é diferente desta forma aqui de cima. Engraçado que sempre entendo melhor com os não inversores. Aí, Nicolas, eu acho que tem uma coisa que é interessante no fim das contas. Se a gente pegar vários circuitos, o circuito no inversor ele é mais simples do que o circuito inversor. Né? Pegue, por exemplo, o somador.
O somador inversor, ele é muito mais simples de a gente fazer uma utilização de cálculo e entender o sistema do que o próprio circuito não inversor, né? Então, às vezes acaba acontecendo isso mesmo, né? Até porque quando eu estou trabalhando com os circuitos comuns ali, que são circuitos inversores, a nossa realimentação é pela negativa e o sinal entra pela negativa. Então a gente tem ali uma facilidade maior até de modelar aquela resposta. Quando a gente vai para um não inversor, a gente tem a realimentação acontecendo pela negativa e o sinal na positiva. Então a modelagem se torna um pouco mais complexa mesmo. Isso é um pouco chato, digamos assim, mas acaba acontecendo mesmo. Os circuitos inversores, eles tendem a ser mais simples em entendimento do que os circuitos não inversores, né? É por isso que muitas vezes a gente até pode, dependendo da aplicação, obviamente, passar por dois circuitos inversores, né? Ah, eu quero um sinal positivo na saída. Eu não posso passar por um inversor só, eu passo por dois inversores, né? Gero ali um atraso maior, bufferização e tudo mais, mas posso ter essa característica. Beleza? Boa. Aí, beleza? Que a gente tem um exemplo aqui para a gente fazer juntos, beleza? Então ele está pedindo aqui para projetar um circuito não inversor com capacidade para gerar uma esterese total de 2 volts, tendo uma tensão de alimentação de mais ou menos 12 volts, tá? Então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui para a gente calcular ali algumas coisas e entender como que a gente vai tratar aqui esses circuitos em modelo de cálculo. Deixa eu mudar aqui. Beleza. Copiar a nosso enunciado. E boa. Então, bacaninha. Então, projetar um circuito não inversor com capacidade para gerar uma estresse total de 2 volts. Então, primeiro eu vou puxar aqui também o nosso circuito, tá? Então, o circuito inversor vai ser este circuito aqui. Então, esse é o circuito que a gente tem que teria aqui que projetar, certo? O R1 aqui, a princípio, a gente não precisa se preocupar com o valor dele, né? É só para a gente não gerar nenhum tipo de curto-circuito, por mais que a gente tenha ali impedância tendendo a infinita, que a gente pode colocar esse resistor na entrada para controlar, mas a gente não precisa necessariamente se preocupar com a resistência dele, tá? O que a gente tem que se preocupar aqui com as resistências são justamente esse RF e esse RP, que estão aqui para a gente gerar o nosso divisor de tensão, tá? Como que a gente vai gerar, então, esse divisor? A partir dessas informações que a gente tem aqui no nosso enunciado, beleza? A gente tem que a nossa tensão de alimentação, ela é de mais ou menos 12 volts. Então, eu tenho aqui que o nosso VCC, ele é igual a mais ou menos 12 volts, beleza? Isso quer dizer para a gente que o nosso VO, nossa tensão de saída aqui no fim das contas, ele também vai ser igual a mais ou menos 12 volts, certo? Então, se o nosso VCC ele é mais ou menos 12 volts, a nossa tensão de saída na saturação também vai ser mais ou menos 12 volts, considerando que esse sistema aqui ele é um sistema que trabalha com sempre a saturação, beleza? Sempre com o ganho infinito. Então, a gente tem aqui que o nosso VCC é esse e o nosso VO vai ser obrigatoriamente esse, tá? Que outra informação que a gente tem aqui? A gente tem uma informação que diz que a esterese total é de 2 volts, ok? Então a gente está tendo ali informação de que a nossa esterese total é uma esterese de
2 volts, beleza? Isso aqui é o quê? É a tensão total da janela. Então, a gente está criando uma janela de esterese, uma faixa de tensão, aonde a tensão total é uma tensão de 2 volts, tá? Aqui, deixa eu até voltar no slide, só para vocês verem. Quando a gente fala de tensão total de esterese, a gente está falando disso aqui, ó. Dessa tensão, da diferença entre o PLI, que é o potencial, potencial inferior, e o PLS, que é o potencial superior. Beleza? Então, tem um nível de tensão superior e um nível de tensão inferior. A diferença entre esses dois é o que a gente chama de tensão de esterese ou janela de esterese. Beleza? Então, quando ali está escrito que é 2 volts, está dizendo que essa tensão total aqui, essa diferença entre um e outro, é uma tensão de 2 volts. Tá? Então, aqui, a gente pode escrever, né, que a nossa tensão de esterese, eu vou chamar aqui de um V-Rist, vai ser igual a 2 volts. Então, isso aqui é o nosso V-Rist, ou até vou chamar aqui de V-janela, tá? Para a gente não confundir. Então, essa aqui é a tensão da janela, a tensão total da nossa esterese. Essa nossa tensão da janela, o que que ela é? Ela obrigatoriamente vai ser a tensão do nível superior menos a tensão do nível inferior, certo? Como que a gente chama esses caras? A gente chama de PLI e PLS, tá? Então, PLI, potencial limiar superior, PLS é potencial limiar inferior. É o nível superior e o nível superior. É o nível superior e o nível inferior, tá, pessoal? No caso, essa seria a nomenclatura, digamos assim, mais padrão para a gente utilizar, certo? Tensão do Windows. Boa. Ai, essa piadinha foi boa. Então aqui a gente usa PLS, potencial limiar superior, e PLI, potencial limiar inferior. São os nossos níveis, beleza? Então a gente sabe aqui que essa nossa tensão é igual a PLS menos PLI, ok? E esse circuito aqui, a nossa tensão central, que é o nosso VC, ela é obrigatoriamente zero. Nossa, deu uma travadinha aqui. Nosso VC é igual a zero. Beleza? O que é o VC? O VC é a nossa tensão central, tá? Então, se a gente voltar aqui, a gente tem sempre uma tensão central aqui. A gente tem a tensão da esterese e a gente tem uma tensão central. Para esses circuitos, a tensão central é o zero. Então, a gente tem uma tensão central no zero e uma janela total de 2 volts. Ou seja, a gente tem 1 volt para cima e 1 volt para baixo. Então, a gente consegue descobrir quanto valeria ali o nosso PLI e o nosso PLS. Beleza? Basicamente, a gente também tem uma outra relação que a gente pode dizer basicamente isso aqui. PLS vai ser igual a nosso VC, VC, mais a nossa tensão da janela divididas por 2. Deixa eu ajustar aqui. E o nosso PLI vai ser VC menos a tensão da janela divididos por 2. Beleza? Então, basicamente, são essas as características aqui que a gente tem para o nosso sistema. Tá? Então, se a gente sabe que nossa tensão central é zero, se a gente sabe que a nossa janela vale 2, então a nossa tensão superior ela vai ser o quê? 0 mais 2 divididos por 2, ou seja, 1 volt positivo para o nosso PLS. Nosso PLI vai ser 0 menos 2 divididos por 2, ou seja, menos 1. PLI vale menos 1. Se a gente jogar isso nessa fórmula, o que a gente teria? 1
menos menos 1, que gera uma tensão de 2 volts. Beleza, bateu, funciona. É basicamente essas as formulações que a gente tem aqui para nossa esterese. Beleza? Então, o nosso PLS aqui, ele vai ser igual a 1 volt. E o nosso PLI vai ser igual a 1 volt também. Ou, no caso, menos 1 volt, né? Vocês podem perguntar, beleza, Prisana, por que você está fazendo esses cálculos aí de PLS, de PLI, Por quê? Porque vai ser essa tensão aqui, do PLS e do PLI, que vai definir a nossa relação resistiva. Não vai ser essa tensão, ok? Por quê? Se a gente calcula essa relação RF-RP para que eu tenha 2 volts, vai acontecer que a minha janela de esterese vai ter 4. Beleza? Eu tenho que sempre fazer o cálculo dessa tensão aqui de esterese, ou dessa tensão desse divisor de tensão, para que eu ache o PLS e o PLI. Ou seja, basicamente aqui, o nosso divisor de tensão, a nossa tensão ali V-RIST propriamente dita, ou a tensão de nível propriamente dita, ela vai ser igual, nesse caso, à janela divididos por 2, basicamente. Beleza? Então, é essa tensão de nível aqui que a gente tem que calcular. Ou a gente tem que calcular a nossa relação resistiva para isso. Eu não posso calcular para 2 volts. Se eu calcular para 2 volts, eu estou calculando errado. Ok? Então, qualquer relação resistiva aqui que gere uma tensão de 1 volt a partir de uma tensão de 12 volts seria uma relação resistiva aceitável para o nosso sistema. Tem card questão de prova. Né? Essa é só a primeira, muito fácil. Talvez a segunda pode ser, mas a primeira tá muito facinho. Beleza aqui, pessoas? Fez sentido a ideia aqui? Beleza? Então, beleza. Beleza. Então, boa. Então, vamos seguir aqui. Bacana. Então, fizemos ali o nosso projeto, né? Faltou definir os resistores, mas ali os resistores, como eu falei, qualquer relação que gere 1 volt naquele nó é o suficiente para a gente. Então, teria N relações ali resistivas possíveis. Ok? Aí aqui a gente tem o que a gente chama de comparadores de nível com esterese, né? Então, esses dois comparadores com esterese que eu acabei de mostrar para vocês, eles têm um VC em 0, ou seja, a tensão central está no 0. Então, qualquer coisa que eu faça do meu sistema, ele vai estar sempre em função do 0. Quando a gente coloca um comparador de nível com esterese, o que a gente está fazendo? Ao invés da esterese ter a tensão central no 0 como valor central, a gente está deslocando esse nosso VC para outras tensões, tá? Então a gente está movimentando o PLI e o PLS para cima ou para baixo, né? Então não é obrigatório que o nosso nível superior seja sempre positivo e o nosso nível inferior seja sempre negativo. Eu posso deslocar o nível central para fazer o deslocamento conjunto da minha janela. Tá? A minha janela ela sempre está em função da tensão central. Se eu desloco a tensão central, eu estou deslocando a janela também. Ok? Então, posso ter 2 níveis positivos e posso ter 2 níveis negativos, fazendo o deslocamento do meu centro, ok? Ou seja, fazendo o deslocamento do nível ali. Então,
Então a gente chama esse cara aqui de comparador de nível com esterese. Os outros é o inversor e o não inversor. Quando a gente fala inversor e não inversor, a gente entende que o nível central é sempre zero. Para a gente ter um nível diferente de zero, ele é um comparador de nível com esterese. Ok? Deixa eu só passar aqui para ficar mais claro, depois eu volto ali no circuito. Esse aqui é um exemplo de dois níveis positivos. PLI e PLS são positivos. E aqui eu tenho dois exemplos de tensões negativas. PLI e PLS são negativos. Por quê? Porque o VC foi movimentado, a tensão central foi movimentada, tá? Então, eu posso ter essas funções de transferência aqui também, né? Fazer com que os dois níveis sejam positivos e os dois níveis sejam negativos. A janela continua da mesma forma, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma janela de 2 volts, beleza? Janela de 2 volts com um V central de 5 volts, quer dizer que o nosso nível superior está em 6 volts e o nosso nível inferior está em 4. Então, a gente criou uma janela ali em volta dos 5 volts, tá? Então, é isso que esse circuito aqui, esse circuito com a esterese gera para a gente, tá? Você me mandou a pergunta no privado, não sei se eu posso responder abertamente. Tá. Se dá para usar ele como retificador? Não. Não seria não seria aplicação, digamos assim, mais correta, entre aspas, né? Se você está pensando em questão de rádio ali, para fazer a seleção dos canais, acho que tem estruturas mais adequadas para isso, né? Primeiro que você vai ter um filtro, obrigatoriamente, daí você consegue ter essa seleção de canais. Aqui, a gente teria as mesmas aplicações do comparador comum, né? Fazer o acionamento do elemento, gerar essas tensões digitais em função das tensões analógicas, tá? Mas a diferença é que a gente está conseguindo reduzir comutação, tá? Então pense nas mesmas aplicações dos nossos comparadores comuns. A gente não tem outras aplicações para esses caras aqui. A gente tem as mesmas aplicações, só que de uma forma melhor, por assim dizer, né? A gente tem a capacidade de gerar uma resposta final melhor com esses comparadores com esterese, mas a aplicação continua a mesma, tá? Existe ali uma estrutura que a gente chama, que é bem interessante, que é a estrutura de retificação, que é o retificador de precisão. Esse cara, sim, é para fazer retificação. Daí eu posso fazer retificação de meia onda, de onda completa, tá? Mas essa estrutura aqui não se daria bem para essas aplicações que você está pensando. Beleza? Não sei se foi respondida aí sua dúvida. Então, boa. Então, bacana. Então, beleza, temos então esse formato aqui, tá? Esses dois níveis, né? Continuo tendo esses dois níveis no fim das contas, né? Mas eu desloco o VC, tá? E como que a gente faria isso no fim das contas? Com esse circuito aqui não inversor, tá? Então, a princípio, esse nosso retificador de nível com esterese é um circuito não inversor, tá? Então a gente tem o mesmo circuito, né, do não inversor com esterese, é exatamente o mesmo circuito, só que em vez de a gente ter a colocação de uma tensão zerada na nossa entrada negativa, a gente tem a colocação de uma tensão de referência na nossa entrada negativa. Então vejam aqui, vou até voltar, né? Esse é o circuito não inversor com esterese.
é aquele circuito que não tem nível, né? Não tem VC, não tem tensão central. A tensão central dela é 0. Então, aqui na entrada negativa eu coloco um terra. A partir do momento que a gente vem aqui e coloca uma tensão qualquer na nossa entrada negativa, a partir desse momento a gente está alterando ali o nosso VC. A gente está movimentando esse VC ou para cima ou para baixo, né? A gente pode colocar ali uma tensão positiva ou uma tensão negativa sem problema nenhum. Então, a gente tem essa possibilidade ali no fim das contas, né? Ter tensões positivas ou ter tensões negativas. Entendam esse VRF aqui como um VC, tá? Fica bem mais simples, né? Tá ali a nossa tensão central. Então, a gente estaria mudando essa tensão central, mas continuamos aqui com os níveis de esterese, tá? Então, é o mesmo circuito, né, no fim das contas. Aqui a gente só está mudando de GND para uma tensão central diferente. Óbvio, o ideal aqui é o quê? O ideal é que a gente use um divisor de tensão, né? Aqui, por questão de facilidade, normalmente a gente apenas apresenta essa tensão como uma tensão qualquer, né? Mas num circuito físico a gente teria que vir aqui e criar um divisor de tensão para que o nosso sistema funcionasse corretamente. É um divisor de tensão a partir da tensão de alimentação, né? Do nosso VCC aqui. Beleza? Então esse é o nosso circuito. E aqui é aquele formato gráfico que eu já tinha mostrado para vocês, né? Então, essa questão da movimentação que a gente pode fazer. Então, tudo vai depender da tensão aqui do nosso negativo, tá? Aí aqui a gente tem um segundo exemplo, beleza? Então, esse exemplo aqui mais interessante. Com base no circuito não inversor anterior, e considerando inicialmente que a saída saturou negativamente, determinar o PLI, o PLS, o V central para um RF de 22K, um RB de 1K e um VRF ali de 2 volts. Beleza? Então, vamos fazer este exemplo aqui. Então, deixa eu copiar o enunciado. Beleza. E deixa eu copiar aqui também o nosso circuito. Ok? Então, beleza. Então, o que a gente tem aqui de informação inicialmente, né? A gente tem informação dos resistores e a gente tem informação desse VRF aqui de 2 volts, que é essa tensão aqui, tá? Também tem a informação de que ele saturou negativamente em menos 15. Aí eu posso até fazer uma pergunta para vocês. Esse exemplo aqui, esse exercício, se ele saturar positivamente ou negativamente, vai fazer diferença para a gente? A saturação dele, se é negativa ou positiva, faz diferença? Se fosse positiva, a gente teria algum cálculo diferente para fazer alguma coisa assim? O que vocês acham? Mudei a saturação, falei que saturou positivamente. Muda alguma coisa? Acho que muda. Tan, tan, tan. Quem mais acha alguma coisa? Só o Gabriel falou. Ninguém mais falou nada. Muda alguma coisa aqui se eu falar que ele saturou positivamente? Mereço nota. O tipo. Merece nada, Pé.
Então, aqui não faz diferença nenhuma se eu falar que ele saturou negativamente ou se ele saturou positivamente. Essa informação da saturação, ela serve para quê? Ela serve única e exclusivamente para indicar essa tensão aqui. Então, isso influencia. Ok? Então, não faz diferença, ele saturou negativamente ou saturou positivamente, o nosso sistema vai funcionar da mesma forma. O importante é essa informação, menos 15 volts. Então, ele saturou negativamente em menos 15, então eu sei que esse sistema ele está sendo alimentado com mais ou menos 15 volts, ou seja, as nossas tensões de saturação, as nossas tensões de saída são mais ou menos 15 volts. Então, isso que é importante. Se aqui tivesse positivamente, e mais 15, beleza, eu ia continuar tendo a informação de que ele é mais ou menos 15 volts na saída, ia ter a mesma informação, ou seja, eu ia conseguir executar o sistema da mesma forma, né? Só que em vez de eu ter a tensão negativa, eu ia ter a positiva. Então, não faz diferença se ele satura positivo ou negativamente primeiro, faz diferença a tensão ali. Para enganar a gente. Nada. Tô até explicando aqui, cara. Vai que lá no dia da prova eu coloco isso, você vai lembrar da minha explicação. É o mínimo que a gente espera. Ou pelo menos você vai ver aqui o vídeo posteriormente e vai falar, veja só, fui mais ligeiro que o Prisiado. Ok? Então, temos aqui informação de VCC. Vou copiar aqui de cima, ele ficar mais fácil. Aonde a gente tem ali que o nosso VCC é mais ou menos 15 volts, ou seja, o nosso VO mais ou menos 15 volts. Na verdade, a gente tem primeiro a informação do VO, né? E com o VO a gente consegue, aqui no caso, determinar, dá pra fazer assim? Consegue determinar o nosso VCC. Beleza? Então, essa informação que a gente tem aí. O que mais que a gente tem que encontrar? PLI, PLS e V central. O nosso V central é fácil, né? O nosso VC o que ele é o nosso VC? A nossa tensão central. Tensão central é a tensão que eu vou colocar nessa nossa entrada negativa, que no caso é 2 volts. Então eu sei que a tensão central ali do nosso circuito, dessa nossa estrutura, ela nada mais é do que 2 volts. Beleza? Aí o que a gente tem que calcular aqui ainda? PLI e PLS. Ok? Então a gente tem que calcular PLI e PLS. Lembrando que PLI e PLS vão ter essa estrutura. Sempre. Beleza? Então, PLS vai ser o VC mais a nossa V janela sobre 2 e o PLI vai ser o nosso VC menos o nosso V janela sobre 2. Tá? Então, a gente vai ter essas características aqui. VC a gente já tem, bacana. Agora, o problema é que a gente não tem esse nosso V janela, certo? Então, a gente não tem esse V janela. O nosso V janela seria o quê? PLS menos PLI. Mas a gente não tem o PLS, não tem o PLI, certo? Então, com essas nossas fórmulas aqui, a gente, a princípio, não consegue descobrir qual que é o valor de PLS, qual que é o valor de PLI. O que a gente faz aqui agora? Vamos olhar aqui uma coisa. Esse circuito com nível, ele é igual ao circuito de zero, certo? A diferença é que a gente colocou aqui uma tensão nessa entrada negativa, ok? Essa é a diferença. Ou seja, essa fórmula aqui, ela continua funcionando. Ou seja, esta formulação, ela continua funcionando para a gente, onde esse VRF aqui é a nossa tensão da esterese propriamente dita.
beleza? Ou seja, quanto de tensão que eu teria na esterese em função do zero. Então, esta fórmula continua funcionando para a gente, beleza? Então, a gente vai usar esta fórmula aqui para achar ali os nossos valores. Então, a gente vai ter ali que o nosso VRF ali, a nossa fórmula, ela diz para a gente, boa. Ela diz para a gente que VRF é igual a VO que multiplica ali R1 por R2. R1 por R2. A gente tem R1 e tem R2, ó, a gente tem aqui RF e RB. Putz, então vamos vir aqui e vamos olhar. R1 é o equivalente ao nosso RB e o R2 é o equivalente ao nosso RF. Então a gente vai estar fazendo RB sobre RF, ok? Então aqui eu vou até ajustar para ficar igual a nossa formulação aqui. O que a gente vai ter ali então? A gente vai ter o nosso RB divididos pelo RF, beleza? Então RB em cima, RF embaixo. Então bacana, vamos lá. Então o nosso VRF aqui, ele vai ser igual ao nosso VO, que é mais ou menos 15, então posso fazer em módulo aqui, posso usar o 15 volts, né? Se eu usar 15 ou menos 15, vai dar o mesmo valor, né? No fim das contas do VRF, né? Ele vai ser mais ou menos alguma coisa. Ok? Né? E a gente descobriu esse 15 por aqui. O nosso RB é de 1K e o nosso RF é de 22K. Então, vou ter aqui 1K divididos por 22K. Beleza? Ou basicamente ali eu tenho 1 divididos por 22 vezes 15. Então, 1 divididos por 22 multiplicados por 15 vai gerar um valor ali para a gente de VRF igual a 0,68 volts. Beleza? Se a gente usar um menos 15, a gente vai chegar em menos 0,68. Tá? Basicamente, isso aqui que a gente calculou é o quê? Metade da nossa janela. Então, esse valor que a gente acabou de calcular é metade da nossa janela, a metade superior dela. Se a gente fizer o mesmo cálculo aqui com o 15 negativo, a gente chegaria em menos 0,68. Ok? Então, a gente sabe o quê? A gente sabe que a nossa tensão aqui de janela vai ser esse aqui menos esse aqui. Ou seja, vai ser esse valor vezes 2 no fim das contas, né? Então, 0,68 vezes 2 que vai dar 1,36. Então, a nossa tensão de janela aqui, nosso V janela, nada mais, nada menos será do que 1,36 volts. Beleza? Então, tem uma janela de 1,36 volts que está em torno do 2 volts. Beleza? Então, o nosso PLS, o que ele é? Ele vai ser, aqui, no nosso caso, VC, que é 2 volts, mais 0,68. Ou seja, a gente vai ter que o PLS vai ser igual a 2,68 volts. E o nosso PLI ali, ele vai ser o quê? PLI vai ser igual a 2 menos 0,68. Ok? Então, a gente vai ter um valor aqui de 1,32. PLI igual a 1,32. Isso, né? Deixa eu conferir aqui. 2 menos 0,68, 1,32. Beleza. Então é isso que a gente tem. Então, a gente tem uma janela total de esterese de 1,36 volts. Essa janela total está em torno do 2 volts, ou seja, eu tenho
2,68 para o nível superior e 1,32 volts para o nível inferior. Beleza? Deixa eu só organizar aqui, passar isso aqui para baixo, que a gente fez depois, né? Isso aqui também. Para ficar na ordem que a gente executou os cálculos. Então, basicamente, essa é a nossa resposta para esse exercício. Beleza? Então, uma janela de 1,36 em torno do 2 volts, ou seja, o nosso central ali é o 2 volts. Beleza? Então, executamos aqui esse nosso exemplo. Dúvidas, perguntas, questionamento, meus caros? Por enquanto on. Provavelmente é por enquanto não. Meu Deus, cara, é mais difícil escrever assim do que escrever certo. Ai, ai. Eu acho. Por enquanto não. Obrigado. O outro ali. Ai, ai. Agora vai todo mundo copiar o por enquanto on ali. Boa. Ai, ai. Muito bom, muito bom. Então, beleza. Então, alegria.